Errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Você já parou para pensar o que Jesus estava falando aqui? Qual foi o contexto que Jesus estava aqui quando deu essa advertência aos religiosos de um grupo chamado saduceus? Quando Jesus vai dar essa advertência, orientação para esse grupo de religiosos da religião judaica, os saduceus, Jesus vai dar essa orientação a ele, advertindo ele sobre isso, mediante um questionamento que eles fizeram a Jesus, aonde eles estavam interrogando Jesus sobre ressurreição, coisa que eles não acreditavam. Eles não acreditavam na ressurreição. E aí, no versículo 29 do capítulo 22 do Evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus vai dizer: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, diante da pergunta dele no versículo 28. Olha o que eles perguntaram a Jesus no versículo 28. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Porque tinha uma mulher que ficou com os 7 irmãos. Morria um, ela casava com outro. Morria um, ela casava com outro. E aí, os saduceus, querendo pegar Jesus em contradição, pois eles não acreditavam na ressurreição, que é uma doutrina bíblica, a ressurreição do corpo. Amém? Foi Jesus que trouxe esse ensino. E os saduceus chegam para Jesus dizendo: olha, Jesus, teve uma mulher que casou com os 7 irmãos, e todos os 7 morreram. E na ressurreição, de quem vai ser essa mulher? De qual dos irmãos? Ou não? Tudo bem? No momento não, senhora. Vocês estão entendendo? Então é... Opa. Ah, tá certo. Então vocês estão entendendo? Vou repetir novamente, que eu tive aqui uma parada, uma pausa. Então, essa mulher, esses religiosos chegam para Jesus e perguntam isso sobre a ressurreição, mas eles não acreditavam. Aquele que vive na mentira, ele fala a verdade, mas não crê na verdade. Deu para você entender aí? Tem muita gente pregando a verdade, mas não está na verdade. É mentiroso. Eles são falsificadores da verdade. Eles usam a verdade para o seu pretexto, mas eles não creem na verdade. Foi o que aconteceu com esses fariseus, esses saduceus, esses religiosos aqui, que interrogaram Jesus acerca da ressurreição. Mas eles não acreditavam na ressurreição. Jesus vai responder para ele no versículo 29 do capítulo 22 de Mateus. Olha o que Jesus vai responder para eles. Errais. Jesus vai dizer para eles: errais. Por que vocês erram? Porque vocês estão nesse entendimento totalmente fora daquilo que Deus ele mostra. Porque vocês estão errando da verdade de Deus. Estão fora do conhecimento de Deus. Estão vivendo mentira e erro em nome de Deus. Por que vocês estão vivendo nesse caminho anátema? Porque vocês não examinam as Escrituras para crerem nela, como ela revela. Vocês usam as Escrituras para o seu pretexto. Vocês são manipuladores da palavra. Vocês não creem na palavra. Vocês são oportunistas, vocês são pessoas que usam a palavra dentro de uma causa de ganho. Vocês não usam a palavra com sinceridade porque vocês não creem nela. Por isso que vocês erram. E esse erro levará muitos para o inferno, porque não estão olhando para a verdade, nem se conduzindo pela verdade, nem crendo na verdade, por onde pode se salvarem. Jesus vai dizer a esses saduceus aqui, esses religiosos,
É por isso que eu digo, se tem um grupo de pessoas que está resistindo mais à verdade, que rejeita mais a Cristo, que não suporta a verdade e não estão na verdade, é os religiosos. Porque eles estão fundados e firmados não na verdade, na mentira religiosa. Eles estão sendo conduzidos e guiados não pela doutrina de Cristo, a verdade. Eles são conduzidos e guiados nos princípios e nos valores da doutrina dos homens que formulam princípios, conceitos que diz que é de Deus. São o povo que mais endurece, rejeita e despreza a verdade do Evangelho de Cristo. São irreligiosos e são esses que dizem que são de Deus. Olha que coisa mais, né, paralela, contraditória. Dizem que são de Deus e negam a verdade de Deus. Ensina contra. Estão fazendo a obra do diabo, não de Deus. Porque se fossem de Deus, estavam na palavra de Deus. Porque quem é de Deus é quem está na palavra. Quem prega a palavra. Quem se mantém fiel e confiando na palavra. Não é quem está pregando outra coisa que contradiz a palavra. Esses religiosos saduceus chegaram para Jesus com essa interrogação, procurando saber de questão doutrinária, de verdades espirituais. E Jesus vai dizer, vocês erram porque não examinam as Escrituras e nem tampouco vocês conhecem o poder de Deus. Todo mundo está por aí dizendo, né? Foi poder, viu? Eita, Deus se fez presente. Eita, que o céu desceu. Eita, que o culto hoje foi fogo. Foi Deus presente. Foi Deus puro. Todo mundo vivendo a mentira de Satanás. Vivendo no erro. Vivendo nos movimentos pagãos, vãs, místicos. Movimentos anátemas. Mas dizem que é de Deus. Porque não conhecem a Deus. Não conhecem o poder de Deus. Então, para eles, tudo que se faz que trabalha a emoção deles é Deus. Tudo que se dizem que vai na emoção deles é Deus. Eles não são prudentes para examinar as Escrituras, porque eles desprezam as Escrituras. Eles não têm prazer nas Escrituras. Eles não examinam as Escrituras. Eles não são formados no conhecimento de Deus pelas Escrituras. Logo, estão errando. Estão no erro. Estão perdidos, estão desviados, apostatando-se da fé, adorando a Deus em vão, vivendo um evangelho anátema, vivendo ventos de doutrinas, sendo levado por movimentos vãs, misticismo, o povo possesso, embriagado, manifestado, tudo dentro de um emocionalismo desequilibrado, sem noção, sem razão, perdendo o entendimento, mas é Deus, é o poder de Deus, e não toque não, viu? Não toque não. Vivem tudo na mentira, querendo se fazer autoridade de Deus, ó. E ainda se acham de Deus, para julgar aquele que está em Deus, reprovando essas obras anátema das trevas. Vocês estão entendendo isso? Então nós temos que ter o cuidado. Quando Jesus vai dizer a esses homens aqui, vocês erram por não examinar as Escrituras, porque aquele povo estava fora de uma direção de Deus. Eles pensavam que estavam certos. Eles pensavam que estavam no caminho. Eles pensavam que eles eram de Deus. Estavam errados. Pelo fato de não dar importância à palavra. Pelo fato de não buscar ser guiado por Deus, pela luz de Deus que é as Escrituras. Estavam sendo guiados dentro da sua tradição, da sua religião, dos seus conceitos paralelos à palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. O povo está aí levado não porque é homem de Deus. Não, ali é a igreja de Deus. Ali a doutrina é de Deus. De Deus é o que está na palavra. De Deus é a doutrina de Cristo. De Deus é quem está em Cristo. É quem está na palavra de Cristo. De Deus não é quem está em religião nenhuma. De Deus não é quem está sendo formado por líder religioso nenhum. De Deus é quem está na palavra, irmãos. Então eu peço a vocês esse cuidado. Quanta gente hoje vivendo doutrinas, conceitos, valores que dizem que é de Deus, que não está dentro do Evangelho de Cristo. E outra coisa, viu? Esses ensinamentos que o povo está vivendo, esses princípios e valores que o povo está defendendo,
Essa direção que o povo está sendo guiado leva o povo a desprezar a verdade. Leva esse povo a desprezar a verdade, ignorar a verdade e se desviar da verdade, continuando preso, escravo, na mentira, perdido e o pior de tudo, pensando que estão salvos, mortos e separados de Deus, pensando que estão vivos na comunhão com Deus. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério, irmão, que eu estou falando aqui. As pessoas se aborrecem comigo por causa dessa franqueza, por causa dessa posição, por causa da palavra que eu levo. As pessoas se aborrecem comigo não é porque eu vivo denigrindo, ofendendo, desfazendo de ninguém, não. As pessoas se aborrecem comigo porque eu testifico que as suas obras são más. Eu reprovo esses entendimentos, esses conceitos, essas doutrinas, esses princípios de Deus que o povo diz que estão vivendo, que é de Deus, quando prego a verdade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é a luz de Deus, é o poder de Deus, é a verdade que liberta. E quem crê será salvo. E muitos não estão dispostos a ouvir a verdade, porque não querem se voltar para a verdade. Querem permanecer nos seus erros, onde acham que é a verdade. E por isso é a causa da condenação de muitos que vão permanecer condenados, porque não deram ouvido à verdade, por onde poderiam se salvar, sendo conduzidos e guiados pela verdade, que é Jesus, o Evangelho. A palavra de Deus revela isso. Foram condenados por não dar ouvido à verdade, por onde poderiam se salvar. Segundo a carta de Paulo aos Tessalonicenses 2, do 10 e 11. Esse é o meu trabalho, irmão. É chamar a tua atenção para aqui, ó. O povo aí está chamando a sua atenção, está distraindo você daqui, tá? Sabia disso? Esses palcos que dizem que é púlpito, o altar de Deus, dentro de igreja, o diabo está destruindo a vida de muitos, a caminhada, a comunhão de muitos com o Senhor. Dentro desses palcos que chamam de púlpito, dessas igrejas que o homem estabelece como casa de Deus, na mentira do diabo. Está desviando muitos, levando muitos a apostatar da fé, levando muitos a adorar a Deus em vão, levando muitos a ser instruídos por heresias de perdições. Cuidado, irmãos, cuidado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Olha o que diz a palavra de Deus. A gente vai ver aqui em Salmos. A palavra de Deus vai dizer assim, ó. A exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. O homem que está nas trevas só sairá das trevas pela exposição da palavra de Deus, pela pregação do Evangelho de Cristo, que é a luz de Deus e o poder para salvar. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão crer naquele de quem não foram ensinados, de quem não ouviram? Por isso que tem que ter a exposição da palavra de Deus, para levar a luz e o entendimento a esse povo perdido nas trevas do engano. Olá, dona Luciana. Então é isso que eu peço a você, orientando você a ser prudente, como disse Paulo a Timóteo. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Sabe o que Paulo estava dizendo a Timóteo aí? Sabe qual é o conselho que a palavra de Deus nos dá? Que nós devemos priorizar, cuidar a nossa vida de estar na doutrina de Cristo. É isso que nos leva a estar em Deus, na salvação. Tem muita gente mais preocupada e priorizando, cuidando da sua vida, estar dentro de igreja, cumprir trabalho, devoção e obrigação de igreja. Viver tabela de culto de igreja. Sacrifício religioso dentro de igreja e religião. Mas a Bíblia não nos orienta a isso. A priorizar e viver isso. A palavra de Deus nos ensina. Cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso,
o teu cuidado na palavra, examinar, observar, para não se perder da caminhada, para não ser desviado, não apostatar, para não seguir heresia nem mentira do homem que vem como se fosse de Deus, trazendo doutrina de demônios, sendo negócio de homem, vivendo preso, escravo numa vida cega, falsa, mentirosa de Deus, onde o povo entende que ali é a vida com Deus dentro do mundo religioso chamado igreja. No sistema, seja ele qual for, evangélico, católico, espírita, budista, o povo está preso, perdido nas trevas, na escuridão, privados da graça de Deus, porque estão sendo impedidos de ver a luz. Mas a luz está indo até eles, mas eles não aceitam a luz. Muitos estão nas trevas porque não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. É isso que a palavra revela. Eles não estão dispostos a abrir mão do seu conceito, da sua tradição, do seu entendimento, do seu pensamento, da sua ideia, do seu princípio. Eles querem manter a vida religiosa, a tradição. Eles querem manter a direção deles pelo entendimento deles. Há caminhos que ao entendimento do homem parece que são perfeitos. Parece que são o caminho da vida, mas o final é a morte. Há caminhos que ao homem parecem perfeitos. É o que diz lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos que parecem perfeitos para o homem, mas o final é o caminho da morte. O caminho da vida é Jesus. E nós temos que andar nesse caminho, guiado por Ele, que é a palavra, que é a luz, que nos dá o esclarecimento, o norte para esse caminho. A gente está sendo guiado por Ele, norteado pela palavra, irmãos. Você está sendo conduzido numa vida de fé em Deus por quem? Quem é o teu guia espiritual? Qual é a luz que está te guiando numa vida com Deus? Qual é o oráculo, o mestre? Qual é o guru? Qual é o teu ensinador? Qual é o teu guia? Qual é o teu pastor que tu estás sendo conduzido, que tu estás seguindo para poder chegar a Deus? Quem é? Tem muita gente aí colocando como guia da sua vida com Deus seus pastores de igreja, seus líderes de igreja. Tem muita gente sendo guiado, conduzido, norteado, buscando conselho e orientação com os seus pastores de igreja, os oráculos, os gurus, os mestres espirituais. Cuidado, a Bíblia vai mostrar que somente Jesus é o nosso guia espiritual. Ele é a cabeça que a igreja tem que seguir. Ele é a luz que a igreja tem que seguir. Ele é o mestre que a igreja tem que aprender dele. Ele é o pastor, o único pastor que a igreja tem que seguir a voz dele para ser pastoreado por ele, por Jesus. Cuidado com esses pastores de igreja, porque eles não estão levando para você a voz de Deus. Eles não estão instruindo você no ensinamento, na doutrina de Cristo. Cuidado. Muitos estão se perdendo porque estão sendo conduzidos por esses homens cegos, levando outros cegos a se conduzir por ele. E todos vão cair no buraco, no abismo da eternidade sem Deus. Isso é terrível. Mas não é porque foram inocentes, porque não foram advertidos. A palavra de Deus está aí, convidando a todos para ser orientado, instruído, conduzido, esclarecido. O problema é que fecham os ouvidos para a verdade. Estão mais abertos para ouvir a mentira. Desprezam a palavra, a doutrina. Não suportam a sã doutrina. É o que diz a palavra. A palavra revela isso. Tudo que está acontecendo, irmão, não é novidade. Não é porque Deus levantou um vaso para dizer que ia acontecer. Tudo que está acontecendo já está revelado aqui. Ó. Eu não estou preocupado que o profeta disse que vai acontecer isso, porque vai ter um abalo, vai ter aquilo. Não. Eu vou buscar aquilo que já está revelado, que vai acontecer nas Escrituras, irmão. E a Bíblia vai dizer que muitos vão fechar seus ouvidos para a palavra. Não vão suportar a sã doutrina. Vão procurar ouvir o que eles querem ouvir, dentro da busca de mestres, de pregadores, que preguem segundo a concupiscência de cada um. É o que está escrito. Segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo, lá, no versículo 1 ao 5. Paulo vai dizer: Timóteo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que pregue a sua palavra, a tempo e fora de tempo.
porque vai vir o juízo de vivos e de mortos. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, insista pregando essa palavra. Muitos vão ter comichão nos ouvidos, não vão suportar ouvir. Muitos vão desprezar essa palavra. Mas tu cumpre o teu ministério. Porque muitos vão se desviar da verdade. Vai lá, irmão. Muitos vão se desviar da verdade, dando ouvidos a fábulas, doutrina de demônios. E com isso vão se desviar da verdade. Mas tu, Timóteo, cumpre o ministério que foi te dado. Faz a obra de um evangelista. É o que eu faço. É o que eu busco priorizar. Cumprir o ministério que Deus me deu, fazendo a obra de um evangelista, que é evangelizar, é ministrar a verdade. Vocês estão entendendo, irmão? Eu estou aqui trabalhando, mas eu estou fazendo aquilo que tem que fazer. Ministrando para você que está aí ouvindo. Você está aí ouvindo e eu estou aqui ministrando. Então, cuide-se da sua vida. Tenha cuidado da sua vida de fé com Deus. Não deixe viver da mentira pensando que a sua vida de comunhão com Deus é por meio de uma igreja, é por meio de trabalho de igreja, é por meio de sacrifício de igreja, é por meio de obrigação de igreja, é por meio de formalidade de igreja, é por meio de coisa alguma de igreja. Se preocupe em buscar aquilo que a palavra diz, para que a nossa vida com Deus esteja firmada naquilo que Jesus orientou, aonde a gente vai edificar a nossa casa na rocha, é ouvindo e praticando a palavra dele. Mateus 7, 21. O homem prudente é aquele que ouve e pratica a minha palavra, esse edifica a sua casa na rocha. Venha o que vier, combate contra essa casa e não a derrubará. Por quê? Porque ela está firmada na verdade. Vocês estão entendendo isso? Ela está firmada na verdade. A verdade é a palavra de Deus, não é nenhuma instituição religiosa. A rocha é a palavra de Deus, não é nenhuma igreja evangélica. Ele subiu, irmão. Está lá em cima, vai lá. Foi. Entendeu? Então quero que vocês entendam isso. A palavra de Deus, ela nos ilumina para a gente entender a vontade de Deus. Por isso que muitos estão errando aí, vivendo maldição, sendo escravo de homens, vivendo preso em sacrifício religioso, em vida religiosa, em devoção religiosa. Tem pessoas que se dedicam mais à religião do que à sua casa, à sua família, à sua vida pessoal. Porque acham que isso é o que Deus quer. Não. Essas pessoas vivem dentro desses fardos pesados. Essas pessoas vivem dentro dessas obrigações porque não têm o conhecimento da verdade. Por isso que estão presas, escravas nesta vida mentirosa. Quando conhecer a verdade, serão libertas. As pessoas precisam conhecer a verdade de Deus. Conhecer o poder de Deus. Por que erra? Porque não examina as Escrituras e nem conhece o poder de Deus. Então fica essa orientação para vocês. Vão buscar conhecer a verdade que liberta. Vão buscar conhecer a verdadeira vida com Deus. Por onde é, qual é o meio, qual é o princípio para que eu tenha a minha vida de fé com Deus, aprovada por Ele, para uma comunhão de esperança de vida eterna nele. Amém? Então Deus abençoe vocês. Esse é o meu trabalho, evangelista Wellington Ramos. Ministrar a verdade que liberta, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus. Nada além disso. O meu compromisso é com o reino de Deus, não é com o reino do homem, dentro de ministério, igreja nenhuma. Amém?